Circle of Inevitability, capítulo 1052. Exibindo-se relutantemente. Tarde da noite. Nem os canais de informação de Anthony, nem os informantes da gangue de Franca, nem os contatos de Jenna na vizinhança foram capazes de fornecer qualquer informação relacionada à igreja da doença. Franca sentou-se diante da máquina de escrever mecânica, ligou o transceptor de telégrafo sem fio, preparando-se para perguntar a 007 se a Igreja do Eterno Sol Ardente havia reunido alguma informação valiosa. Ding, notificação de mensagem em grupo. Lâmina Oculta, que fez outra boa ação hoje, entrou no chat. Franca anunciou sua chegada ao grupo do telégrafo. Antes que ela pudesse enviar uma segunda mensagem, ela viu um telegrama chegar com 007 no cabeçalho. Lâmina Oculta, você não avançou para a sequência 4, mas para a sequência 3, certo? Os outros telegramas que deveriam ter respondido a Franca subitamente pararam. Franca ficou atordoada no início, mas depois entendeu. Nossa, eu não queria me exibir sobre isso, mas mesmo assim você me ajudou a fazer? Ela sentiu que deveria demonstrar 3 partes de desamparo, 3 partes de dor, 3 partes de confusão e uma parte de inevitável alegria secreta, então ela respondeu cuidadosamente, ah, sim. Após um breve e indescritível silêncio, um telegrama após o outro foi cuspido pelo pequeno analisador sob controle de fila, acompanhado de sons de clique. A máquina de escrever mecânica parecia sobrecarregada, trabalhando tanto que poderia começar a soltar fumaça. Você está falando sério? Lâmina Oculta, esse tipo de piada não tem graça, é muito cruel. Lâmina Oculta, lembro que você mencionou há apenas um mês que era uma demônia da aflição de sequência 5, e agora é de sequência 3 em apenas um mês? Nenhum foguete é tão rápido. Você foi abençoada pelo Deus da Fortuna ultimamente? Uma demônia de sequência 3, não consigo imaginar quão linda e charmosa. Sério, tem algum segredo para avançar? Diga o seu preço, nós, irmãos, talvez consigamos dar uma entrada. Lâmina Oculta, aconteceu alguma coisa com você? Precisa de ajuda? Na minha sequência, posso não conseguir participar do combate, mas posso ajudar a amaldiçoar aquelas pessoas. Apóstrofo reticências apóstrofo. 007, como você sabia? Depois de expressar diversas emoções e sentimentos, alguém finalmente trouxe o assunto de volta aos trilhos. 007 respondeu, Lâmina Oculta agora é padroeira de uma catedral, com seu próprio nome honroso. Com certeza, as mudanças na Catedral da Santa Franca foram notadas pela Igreja do Eterno Sol Ardente, e 007 já sabia que eu era Franca Rowland, botas vermelhas, a especulação de Franca foi confirmada. Santa Padroeira, nome honroso. Eu realmente não consigo conectar esses dois termos com a Lâmina Oculta, a vida é curta, por que não tentar? O Rei da Lua foi o primeiro a se maravilhar. De fato, Som do Vento enviou um telegrama em resposta. É surreal demais, mais surreal do que qualquer novel de fantasia. Por favor, mostre algum respeito à grande Lâmina Oculta. Lorde Lâmina Oculta, há alguma chance de você me aceitar como seu aprendiz? Você também quer se tornar uma demônia? Se bem me lembro, você pode trocar. Não posso aceitar que o mais forte na sociedade de pesquisa agora seja a idiota da Lâmina Oculta. Ei, se você colocasse dessa forma, isso não nos tornaria ainda mais tolos e estúpidos. Apóstrofo reticências apóstrofo. Olhando para esses telegramas, Franca não pôde deixar de sorrir. Tenho que dizer que se exibir desse jeito é muito bom. Além disso, esses comentários brincalhões lhe davam uma sensação de que ela ainda estava com os pés no chão, ainda conectada às massas. Ei, ela digitou rapidamente as palavras. Você não acha mesmo que eu sou desmiolada, acha?
Eu só estava sendo acessível antes, tentando me dar bem com vocês. Então, ela humildemente acrescentou, Madame Hela também deve estar na sequência 3 agora, um pouco antes ou depois de mim. Quanto ao presidente, não tenho muita certeza. Então você realmente é a sequência 3. Tem algo que você possa nos dizer sobre ela? Som do Vento e outros perguntaram em sequência. Franca explicou um pouco mais do que antes. Ao avançar para a sequência 4, digerir a poção e avançar para a sequência 3, encontrei algumas condições especiais como transmigradora que me permitiram pegar atalhos, então me tornei uma santa com um nome honroso em um mês. Ela não mencionou que havia digerido completamente a poção de sequência 3, afinal, o grupo telegráfico tinha vários membros, e a maioria deles ela não conhecia pessoalmente. Embora estivesse disposta a confiar na personalidade deles, não podia arriscar com as circunstâncias, informações cruciais sobre suas habilidades de sequência ainda precisavam ser mantidas em segredo. Além disso, se alguém perguntasse o nome da demônia de sequência 3, Franca não queria esconder, pois, depois que 007 apontou que ela já era padroeira de uma catedral, seu nome honroso não poderia ser escondido de quem prestasse atenção. Dessa forma, alguns membros do grupo telegráfico poderiam estabelecer certas conexões entre a digestão instantânea de uma poção de sequência e o nome demônia da imortalidade. Um mês. Na verdade, só levou um mês. Reticências. Nesse ponto, Rei da Lua, Som do Vento e outros pareciam ter perdido até mesmo o ânimo para brincar. Então, que tipo de demônia você é agora? Perguntou a integrante do grupo Pequena Pepa. Eu sabia. Franca respondeu imediatamente, demônia da imortalidade. Imortalidade, eterna juventude? A Pequena Pepa parecia um tanto invejosa. O Rei da Lua então perguntou, você também pode prolongar a vida? Teoricamente falando, viver mais 2000 anos não seria um problema. Franca tentou controlar seu orgulho. Que inveja! Os membros do grupo responderam com palavras semelhantes. Um após o outro, todos expressando sentimentos genuínos. Quem não gostaria de ser imortal e sem idade? Quanto aos efeitos negativos da poção, não havia pessoas comuns neste grupo. Franca pensou por um momento e então digitou mais palavras. Para aqueles na região de Traer, se tiverem dificuldades e precisarem de ajuda, podem recitar meu nome honroso. Para aqueles que não estão na região de Traer, não posso ajudar. Não vou ouvir e não posso responder. Meu nome honroso é aquela que nunca envelhece, guardiã de doenças e pragas, a demônia acompanhada de conflitos e catástrofes, o cálice que traz alegria e dor, a grande Franca Rowland. Ao ver esse nome honroso, vendo o prefixo grande, os membros do grupo telegráfico realmente perceberam que Lâmina Oculta havia obtido a divindade, era meio deusa, meio humana, possuía um nome honroso, era a santa padroeira de uma catedral, podia responder a orações e conceder poder. Depois de um tempo, a Pequena Pepa suspirou. Sinto que agora existe uma barreira triste e espessa entre nós. Quer me chamar de senhora e orar? Franca respondeu com muita habilidade a essas palavras. Depois de discutir seus próprios assuntos e explicar que a copa tomou seu conceito a partir do simbolismo correspondente das cartas do tarô e do objeto sagrado que trazia alegria e dor, ela finalmente perguntou a 007. 007, você tem mais informações sobre a Igreja da Doença? Com base na coleta e análise de informações feitas por sua equipe, eles acreditavam que a Ordem da Extinção Total e a Igreja da Doença provavelmente adoravam o mesmo Deus maligno, mas a Ordem corrompia principalmente as classes alta e média, enquanto a Igreja tinha como alvo as classes baixas, pregando sobre a autoridade do Deus da Doença e o terror da doença, desenvolvendo seguidores por meio da intimidação.
007 não digitou nem rápido nem devagar, com telegramas chegando linha por linha. Os vários casos relacionados à Igreja da Doença descobertos anteriormente foram tratados, e os abençoados correspondentes foram eliminados, mas ainda não encontramos seus escalões superiores. Só sobraram aqueles seguidores que só conhecem o nome Deus da Doença. Agora que temos mão de obra suficiente, com Beyonders de sequência média os observando, estamos de olho para ver se alguém os contatará ou se algum evento incomum ocorrerá. Além dessas, não há nenhuma outra informação. Os cultistas em Traer têm estado muito quietos nos últimos 1 ou 2 meses, escondidos. Muito quietos? Isso é muito parecido com o estado antes do incidente do albergue. Algo grande realmente vai acontecer dentro de 1 ou 2 anos. Outras grandes existências podem não saber o que a Grande Mãe quer fazer e como ela faria, mas deveriam ter previsto que algo aconteceria. Afinal, todos nós já fizemos algumas suposições, então eles restringiram os abençoados em Traer, permitindo que se transferissem para outro lugar ou esperassem pacientemente para pescar em águas turbulentas quando chegasse a hora. Franca fez sua própria especulação com base nas palavras de 007. Ao mesmo tempo, ela também captou outra dica de 007. Seguidores que só conheciam o nome Deus da Doença estavam vivos. De fato, todas essas grandes existências pregam usando pseudônimos, impedindo que seus seguidores os entendam de verdade. Isso não ocorre porque sejam misericordiosos, mas porque compreendê-los de verdade leva inevitavelmente à corrupção. Alguns podem ficar bem, experimentando apenas alterações de personalidade e mentalidade extrema, mas a maioria teria seus corpos destruídos, tornando-se monstros que constantemente disseminam corrupção, tornando impossível pregar em segredo, pois seria facilmente descoberto pelas forças oficiais. Franca murmurou silenciosamente. Uma razão pela qual a busca por bênçãos exigia a realização de rituais era para proteger os humanos correspondentes por meio do ritual e, após estabelecer um canal estável, mas temporário, o ser correspondente poderia conscientemente conter a corrupção mental e da vontade na bênção, impedindo que o abençoado entrasse em colapso imediatamente. Até mesmo a compreensão de santos como Franca e Lumian sobre essas grandes existências era limitada a pseudônimos, mas, comparados a outros semideuses da sequência 4 e sequência 3, eles também sabem que essas existências estão no topo de múltiplos caminhos. Na realidade, entre as grandes existências, a única que não pregou usando um pseudônimo foi a Árvore Mãe do Desejo. A Madame Mágica mencionou que a Árvore Mãe do Desejo era um pequeno segmento da longa sequência de nomes honrosos da existência correspondente. Havia 2 razões pelas quais compreendê-lo e recitá-lo não trazia corrupção diretamente. Primeiro, era apenas um pequeno segmento, incompleto. Segundo, a Árvore Mãe do Desejo controlava indiretamente aquele adorado pela escola de pensamento rosa no mundo real e o rei dos diabos no abismo. Portanto, quando esse nome honroso era mencionado, sob condições de compreensão limitada e enquanto a barreira ainda existia, o fenômeno místico baseado na proximidade ocorria, tornando-o menos perigoso. O que podemos fazer? Franca não escondeu os problemas de uma santa com um nome honroso. 007 respondeu rapidamente. Traer reuniu uma grande quantidade de força oficial, esses cultistas não aparecerão por enquanto. Mais tarde, teremos efetivo suficiente para investigar todos em posições-chave. É assim em Traer. Mas nas cidades marginais da região de Traer, em lugares onde a igreja e as forças governamentais são fracas, ainda pode haver cultistas ativos. Você pode procurar nesses lugares. Certo, com a situação atual de Traer, definitivamente não encontraremos ninguém, mas podemos procurar nos subúrbios e vilas. De fato,
Apenas Beyonders oficiais têm esse tipo de visão e experiência, teríamos perdido algum tempo antes de possivelmente pensar nisso. Franca imediatamente respondeu a 007, gênio. Ponto.